observe aqui, agindo assim, ele diz: a recompensa de vocês é grande. Agindo assim, você não vai ficar no prejuízo. O seu crédito, a sua recompensa, vem de Deus. E eu creio que nós devemos considerar, embora o texto não esteja abordando alcançando todo esse espectro, nós devemos pensar em dois tipos de retribuição. A primeira está bem clara aqui. A primeira, ele diz o seguinte: então vocês serão filhos do Altíssimo. Ele não está querendo dizer que se você agir dessa maneira amorosa, você vai ter a salvação e vai ser filho de Deus. Não. A única maneira de ser filho de Deus é através do Senhor Jesus Cristo, é pela fé na sua graça. A ideia aqui do que é ser filho de Deus significa que você vai ser uma reprodução do caráter do seu pai. Tal pai, tal filho. Deus nos ama sem que a gente mereça. E quando nós amamos da mesma maneira, nós estamos agindo de acordo com o Pai. Então a primeira retribuição é a reprodução do caráter de Deus em nós. Isso acontece agora. O ambiente em casa está hostil entre o marido e a mulher, e um dos dois decide: eu quero ver o caráter de Deus acontecendo em mim. E vai pagar esse preço de retribuir com amor, até levar o outro ao arrependimento. Deus está dizendo: a sua parte eu cuido. Você está vulnerável, eu vou cuidar da sua parte. Você está no prejuízo, eu vou te retribuir. Você não vai ficar na mão. Na medida em que você está agindo assim, eu estou moldando em você o caráter de Deus em você. É dessa maneira que nós somos retribuídos. É vendo o caráter de Deus reproduzir em nós. Mas em segundo lugar, e o texto não esteja contemplando isso, é bom a gente saber, que uma vez que nós somos filhos de Deus, uma ocasião nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo e vamos prestar contas de todo o bem e mal que fizemos através do nosso corpo. A salvação está garantida, mas há uma retribuição eterna em função da maneira como nós vivemos, agimos, o que fizemos. E na medida em que nós vamos retribuindo o mal com o bem, a hostilidade com o amor, a maldição com a bênção, levou a capa, pega a túnica, não devolveu o dinheiro que foi tomado. Quando nós agimos da maneira correta, Deus está dizendo o seguinte: lá na frente eu vou retribuir. Nós já tivemos a experiência em casa de emprestando para amigo, perdeu um dinheiro que para nós era bastante substancial. E a pessoa não estava nem aí para isso. O que fazer? Nós tínhamos que confiar no Senhor, descansar no Senhor, saber que Ele faz justiça. Justiça a nós que aparentemente tínhamos sido prejudicados. E nós pudemos ver a mão de Deus, por decisão dele, ainda nessa vida, de resgatar, de recuperar aqueles valores que não vieram da fonte que levou. Mas Deus não deixou a gente na mão. Vejam, essas lições estão num cenário primeiro, em que você está sendo hostilizado por causa de pregar, de viver, de proclamar os princípios de Deus, o Evangelho de Deus, o caráter de Deus. E o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: não parem. Não parem. A pregação da mensagem tem que continuar. Não importa se você está levando prejuízo, isso é secundário. O que você perder agora, oportunamente, eu vou te conceder. E isso fala para mim o seguinte: a tarefa de todos nós, primordial, é levar essa mensagem. Eu me lembro de uma ocasião em que eu estava com algumas alterações na minha saúde, sem discernir exatamente o que estava acontecendo, mas por todos os sinais que dava quando entrei no hospital, a primeira coisa que fizeram foi um eletro. Parecia que era coração.
A médica que pediu para que fizesse o eletro, depois de me ver lá, ela parou na frente de um grande quadro do centro médico e ficou lembrando lá, revendo os sintomas de infarte. E não tinha jeito. Várias vezes de madrugada, eu acordava como se tivesse levado um soco no peito. Acordava. A Giane acabava acordando também. E um dia, eu todo sensível, perguntei para ela: escuta, você está preocupada com a minha morte? Ela falou: não. Eu falei: não? Por que não? E ela disse o seguinte: se Deus não tem mais nada para você realizar aqui, para que ficar? Aprove a Deus levá-la antes de mim. Mas por que eu estou aqui? Por que você está aqui? Nós temos um propósito. Não é para curtir a vida. Não é para consumir. Nós estamos aqui porque nós somos luz do Senhor. Nós temos a responsabilidade de levar essa mensagem. E não pode ser hostilidade, não pode ser ofensa, não pode ser o desdém, e ouso dizer, e nem tampouco o risco de pegar Covid. Nós estamos saindo talvez de uma pandemia, mas vamos ter Covid como uma endemia por muito tempo. Não se justifica a gente estar querendo evitar nossas vulnerabilidades. Martim Lutero disse o seguinte, num contexto de uma pandemia, ele disse: vou tomar o cuidado e cumprir com as minhas obrigações para nos protegermos, para que essa doença não se espalhe. Mas eu não vou me esconder ao ponto de deixar de socorrer alguém que está necessitado. Todos que precisarem de mim, e o Evangelho precisa chegar lá fora. Não podemos ficar nos escondendo. Nós temos a tarefa de levar essa mensagem. Não cabe nos escondermos. Lembre-se disso. A vida que você tem é para o propósito que Deus tem. A casa que você tem é com o propósito que Deus tem. Essas coisas precisam ser aplicadas e usadas dentro do propósito de Deus. Seu tempo, sua casa. Usar desses meios para você poder compartilhar da mensagem do Senhor. É privilégio. É Deus quem vai retribuir. Meus irmãos, esses princípios do amor, eles são princípios de amor que servem para os diversos padrões de relacionamento. Você não pode dizer que em função de A, B ou C, que seu marido, seu pai, seu filho, sua mãe, sua esposa, agiram e agora você está decidido que... Espera lá. Eu não estou dizendo com isso que não existe espaço para uma possibilidade de divórcio. Há circunstâncias que o divórcio é quase imperativo. Eu estou dizendo o seguinte: num ambiente hostil, um ambiente de desdém, um ambiente agressivo, um ambiente ácido, é o ambiente perfeito para você ver o caráter de Deus reproduzido em você, amando essas pessoas e sendo um agente de transformação. Lembre-se, esse é o padrão de amor do reino de Deus. É muito além do que você e eu somos capazes de fazer por nós mesmos, mas o Espírito de Deus pode fazer em você e em mim. Vamos lá, gente. Nós não somos consumidores por excelência, nós fomos chamados para ser servos.